Mas tô bem aqui, fiz mais um vídeo, Zumbi, BR aqui. E rapaz, faz um tempinho que eu não faço vídeo, perdoem gente, tá meio ocupado. Mas também eu fui aproveitar que lançou um piloto da Glitch chamado Game Overso, que eu fui ver e, cara, eu pensei, vou fazer um vídeo sobre esse piloto, porque eu achei muito legal a proposta. E talvez vocês iam gostar também. E vocês não viram já antes, né? Que isso foi lançado no dia 15, então acho que talvez viram. Mas, cara, antes de tudo, deixa o seu like e se inscreve se não é inscrito no canal. Vai lá, gente. Ajuda o zumbizinho aqui. E vamos ao vídeo. Antes de eu falar do episódio, eu vou falar melhor como o universo é explicado, né? Mais fácil para digerir, para eu explicar direito como foi o episódio piloto. Eu acho que é mais fácil bastante a minha vida e a de vocês. O Gameoverso é um universo onde cada planeta, o mundo, é um videogame. Tanto que eles chamam de jogo, não de mundo ou planeta, né? E isso é algo bem interessante a se falar. Basicamente, nesse universo, caso em algum jogo tenha um protagonista que ele consiga derrotar os seus inimigos e o chefe final, o jogo acaba. Só que tem um pequeno problema. Lembra que eu falei que eu não falo planeta ou mundo? Porque quando o jogo acaba, o mundo não fica em paz ou um final feliz. É basicamente o mundo acaba ali, tipo, porque o protagonista terminou aquilo lá. E por conta disso, todos acabam morrendo no processo. É, pesadão, né? E bem, por conta desse fator e desse dilema moral em si, foi criado duas facções. A Farcade, que é formada por heróis e protagonistas em seus respectivos jogos que sobreviveram à destruição de seus jogos em si, e a Syntax, que são vilões que, diferente dos protagonistas, né, os heróis, né, eles têm o objetivo de recrutar mais outros vilões e também de adquirir uma energia que ela aparece depois da destruição do jogo, chamada de Float. Mas não é explicado por que eles fazem isso, qual o objetivo, né? É só dito no momento lá. E bem, se a Farcade tenta proteger os mundos, né, evitando que ocorra novos apocalipses de jogos, então eles têm que ajudar os vilões. E a Syntax, por outro lado, tem que ajudar os heróis. O que mostra uma certa dualidade invertida, né? Onde os mocinhos têm que trabalhar com os vilões e os vilões têm que trabalhar com os mocinhos. Que interessante. Bem, a série começa com a nossa protagonista, que é a Kit, e seu aliado Kabuto. Que eu, pessoalmente falando, parece muito aqueles heróis de dupla, sabe? Que um é mais porradeiro e o outro é o suporte. A lá Jack and Dexter, Ratchet Clank, Banjo-Kazooie, sabe? Esses tipos de personagens. Bem, eles tinham um objetivo bem simples. Eles eram personagens animais antropomórficos, ligados com tecnologia, onde tinha que derrotar os seus respectivos vilões que eram tecnológicos puros, que no caso é a Malice e o Malware. E bem, depois deles derrotarem esses vilões, o mundo deles acaba, o jogo deles acaba, e eles veem a vila onde inicia tudo sendo destruída. Eles são salvos por um personagem que parece muito com o Alucard. Eles até mencionam, mas eles chamam de Dusty, mas eu não tenho certeza se é esse o nome dele. Mas eu chamo ele assim, né? Que o salvam no momento mais preciso. E com isso tem um time skip, né? De algum tempo, não é dito quanto, onde eles já fizeram algumas missões antes, tiveram alguns aliados no processo e fizeram um recrutamento do Gobbos, o Apendossauro. O que é curioso, duas coisas. É que a gente vê como foi esse recrutamento em um trailer, né? Que o Gobbos é um personagem daqueles jogos mais educativos, né? Tanto que ele não tem poderes e habilidades especiais, ele é só um cara que aprende as coisas. E, bem, eu descobri isso aí por conta de vendo esse piloto, mas Game Over Verso, né? Ele já existia antes, né? O criador, que é o Ruber, ele criou uma versão um pouquinho mais caricata, né? Mais zoeira dessa ideia. E ele faz referência disso aí no tablet do Goobers. Isso é bem interessante, com a animação original até. Bem, eles estão comentando, falando um pouco sobre a premissa da série em si, né? E que basicamente a missão deles no momento é reconhecimento. Só relatar o que tem lá naquele planeta, naquele jogo, e voltar para casa. Mas uma nave da Syntax aparece. E o objetivo deles inicial era apenas treinar a recruta, a garota caranguejo. Mas depois de encontrar a minúscula nave de reconhecimento dos protagonistas, eles decidem destruí-la. O que no final eles só danificam ela,
faz com o Kabuto sendo jogado para fora da nave e eles caindo tudo no jogo, forçando a sintaxe invadir o planeta e começar a fazer o processo deles de destruição do jogo. Aqui eu vou dividir em 3 perspectivas para facilitar um pouquinho, que é a perspectiva do Kabuto, que foi o primeiro a cair, a perspectiva dos demais outros protagonistas, a Kit e o Googles, e dos antagonistas da sintaxe. Bem, o Kabuto, ele caiu no meio do mar, onde uma gaivota começa a incomodar ele, e ele revela que ele não pode fazer muita coisa contra ela, porque o jogo tem um bloqueio de sistema, onde qualquer personagem de outros jogos que estiver interagindo com um jogo que não é dele, é meio que bloqueado, né? Isso é bem interessante. Ele acaba sendo capturado por um tubarão, onde é revelado o seu vilão daquele jogo, que é o Snappers, o Tormento do Mar. E vendo que tinha uma oportunidade, ele começa a treinar o grande vilão, né? Poxa, para evitar que aquele mundo acabe. Já a Kit e o Googles, eles acabam caindo em uma ilha e a nave começa a consertar, a lá Felix conserta do Detona Ralph, né? Enquanto eles vão procurar o Kabuto. Quando eles entram, eles encontram o golfinho Flappers e eles pedem ajuda para encontrar o Kabuto e ele vai levar eles para a cidade dele, né? Já na perspectiva da Senhorita da Desinformação e o Float, eles descobrem que o personagem protagonista é o Flappers por conta da tela de menu, que eles encontraram por sorte, e também que ele estava junto com os protagonistas. E é curioso também que o Float ele revela que ele conhece a Kit, porque ele não encontrou o Kabuto. Então isso é bem interessante até. Pois talvez ele tenha envolvimento com o fim do jogo dela. Talvez. Eu não tenho ideia. Estou teorizando aqui, tá bom, gente? Pois bem, eles acabam viajando para lá e a Kit acaba tendo um momento de estresse pós-traumático. Ela acaba lembrando a sua vila natal, né, do seu jogo natal, e ela acaba sendo distraída. Bem, o Flappers fala que vai fazer umas tarefas, o que deixa o Goobers com o cu na mão, porque ele fica tipo, porra, porque assim, tarefas? Geralmente NPCs não tem tarefas, geralmente personagens do jogador tem. Enquanto o Flappers vai fazer suas tarefas lá, ele acaba se encontrando com o Float, né, que ele tá fingindo ser um papel amigo que vai auxiliar, né. Eles estudaram como funciona aquele jogo e sabem como auxiliar o Flappers para avançar durante os níveis. Enquanto isso, o Goobers acaba descobrindo que o Flappers é o protagonista, porque ele tem literalmente o título de o Super Golfinho. E isso fez com que ele ficasse aterrorizado e já falasse para Kit que eles vão atrás do chefão final para ele pedir que o jogo termine. Eles encontram o Flappers antes, né? E eles até tentam tirar o papel, que depois ele descobre que o Flapper estava falando com o papel que é um amigo dele, o que acharam bem esquisito. Tentaram tirar o papel na mão dele, o Flappers não deixou. E aí a Kit faz uma decisão bem complicada, que é basicamente falar que o mundo dele vai acabar se ele zerar o jogo. O jogo para, literalmente todos os NPCs tudo para, menos os personagens que não são daquele jogo, e o jogo começa a caçar os invasores. Isso é bem interessante, porque o jogo tem um sistema de defesa, para caso isso aconteça. E caso, tipo, algum personagem do jogo leva um dano, o bloqueio de sistema não só impeça o dano, mas chama a atenção daquele sistema do jogo para tentar, eu não sei se deletar ou expulsar, mas é algo parecido com essa ideia. Bem, eles conseguem evitar o pior, a sintaxe consegue convencer o Flappers de fugir e zerar logo o jogo, forçando os protagonistas a ir atrás do Snappers o quanto antes. E eles conseguem, mas não dá muito tempo. O Flapper chega e ocorre a boss fight, que mesmo com treinamento com o Kabuto, não dá certo. O Flappers ganha e o Snappers acaba perdendo. E com isso o jogo acaba terminando, o mundo acaba, né? E eles são forçados a fugir. Eles conseguem fugir a tempo, mas com a perda bem grande no processo. Eles se suavizaram falando que não foi culpa do Flappers, o Flappers não sabia, não dava pra saber. Isso é bem interessante. Eles são impedidos de informar isso. E termina deles recrutando mais uma pessoa que o Flappers. Que, por curiosidade, ele também tá no piloto. Que é pilotão, na série original, que é bem interessante também. Eu acredito que ele seja uma inspiração do Sonic ou daqueles personagens mais mascote. Não sei, mas é bem interessante. Que é bem mais bobinho e tudo mais. Bem, a série termina, o episódio no caso termina
com o Warwick, que é o grande cabeça, né? Puto que eles não conseguiam derrotar o pessoal da Farcade. Eles tinham até um recruta que é o Snappers, que o Papo Warwick elimina, pois o mesmo tentou atacar o Warwick, né? E eles conseguem o Flux. E é revelado que a Malícia está viva e ela quer sua vingança. Cara, no geral, eu gostei do episódio, eu achei um episódio bem interessante, um episódio bem informativo, né? E tem um potencial bem grande para ser uma série bem interessante. Falo real, falo reto. Tô esperançoso. Tomara que funfe, né? Tomara que vá pra frente. Tem umas coisas que eu não gostei muito, né? Tal. Ainda mais nesse negócio da. Eu não entendi quase nada que a Malícia falou, por conta dos efeitos de voz que eles colocaram. Mas, no geral, eu achei interessante como foi rolado. Eu gostei, eu tô em dúvida como vai ser, dependendo de qual jogo. Porque tem protagonista de jogo que é tipo, porra, por exemplo, o Kratos da vida. Vai ter um nível Kratos, né? Porque deu pra ver que eles estão inspirados em alguns personagens. Terá algum personagem nível, sei lá, Pirâmide Red pra eles ajudarem? É aquele negócio. Mas então, o que achou do Gameverso? Gostou, não gostou? Comente aí, porque eu vou ler e vou responder com muito prazer. É isso aí, valeu, falou, até mais. Fui!